Estou abrindo esta que é a 31ª sessão do ano de 2023 da Sexta Câmara Civil. A Câmara já está devidamente composta. Eu cumprimento aqui todos, inclusive aqui a secretária e os funcionários desta Câmara, bem como os ouvintes da Rádio Web. Oradores, sobre a ata da sessão anterior. Pela aprovação, senhor presidente. Ata aprovada. Estou vendo aqui a doutora juíza Alice Rocha. Estou sabendo que ela vai, inclusive, me substituir no processo, no quinto processo, no quarto. Qual é o processo, secretário, que ela... O quinto da sexta Câmara é da relatoria do desembargador José Jorge. O impedimento é meu. Eu vou, então, logo dar início à sessão, dando prioridade a esse processo para liberar a doutora Alice Rocha, juíza da Quinta Vara Civil da capital, para os seus afazeres normais, que eu tenho certeza que são muitos. Ele também é o primeiro da preferência, senhor presidente. Está na ordem. É o primeiro da preferência, está vendo? Aqui pediu, inclusive, para sustentar a parte embargada. Estou sabendo que ela, apesar disso, não está na sala, mas muito bem. Esse é o processo que eu vou anunciar agora, é o embargo de declaração na apelação civil de número 034-167-07-2011. O embargante é a empresa em recuperação judicial sucessora, é a OISA, a empresa em recuperação judicial sucessora por incorporação da Telemar. O advogado é o doutor José Jerônimo Duarte. A parte embargada é Maria Alice Macedo Berto, advogada Luciana Saldanha. O desembargador José Jorge é o relator e eu estou impedido, me substituirá a doutora Alice Rocha. Com a palavra do desembargador Zé Rocha. O desembargador José Jorge. Eu sou o dois nomes. É bom que já começa a sessão alegre. Bom dia a todos. Cumprimento o senhor presidente, desembargador Gonzaga, desembargador Douglas, doutora Alice, doutor Carlos Avelar, Patrícia, nossa secretária, senhores advogados e ouvintes da Rádio Web. Não vai haver sustentação, eu vou me ater à leitura da ementa, uns embargos de declaração, na apelação já anunciada. Eu estou dizendo o seguinte: os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida. A matéria embargada foi devidamente enfrentada, não havendo que se falar em omissões ou contradições. Pretensão de rediscussão, inadmissibilidade, embargos rejeitados. Como eu voto, senhor presidente? Muito bem. O desembargador Douglas, por favor. Como vota o desembargador Douglas? Acompanho. Muito bem. E a desembargadora Alice Rocha? Seu som, doutora Alice. Está desligado o som, doutora Alice. Acompanho, desembargador. Muito bem. Então, por votação unânime, foi rejeitado os embargos na forma do parecer do relator. Diante disso, eu agradeço aqui a presença da doutora Alice. Eu que agradeço por participar, revê-los novamente também. E um bom dia Pena a que é todos. muito breve, né, Alice? Se Deus quiser. Mas... Tá bom. Aqui a gente está convocando a doutora Alice, que não demora também, está aqui competindo para ser a desembargadora pelo tempo que já tem. Tá bom. Muito obrigada. Um bom dia a todos, tá bom? Bom dia. Aquele abraço, doutora Alice. Bom trabalho. Obrigado. Como é que sai aqui? Vou sair bem aqui, né? Tudo bem. O próximo processo da pauta é o terceiro da nossa lista, da minha relatoria, anunciando o processo apelação civil de número 080-1088-98-2017. O apelante aqui é Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia. O advogado inscrito
para representar a Equatorial é o Dr. Vitor Mendes do Monte. Estou sabendo que, apesar dele ter pedido sustentação, ainda não se encontra aqui. Aqui embaixo está aparecendo aqui, né? É outro, é? E a parte apelada é Luiz Melo de Almeida. A relatoria é minha. O parecer é pelo desprovimento desse recurso. Bom dia, Excelência. Fica mantido o parecer. Bom dia, doutor Carlos Avelar. Muito obrigado pela sua participação. Como também não tem ninguém para fazer sustentação, nenhum dos advogados, eu vou me prender a ler a ementa. Se os desembargadores quiserem, a gente pode prestar maiores esclarecimentos. É o processo, ação ordinária, cobrança de fatura exorbitante, desproporcionalidade com os demais meses daquela unidade. Então, a cobrança, eu entendo também, como o juiz entendeu que era indevida, mandou aferir uma média dos últimos meses e concedeu um dano moral. Essa sentença é do juiz lá da comarca de Chapadinha. E eu estou aqui na forma do parecer, mantendo a decisão para julgar, para votar pelo desprovimento da apelação. Desembargador Douglas, por favor. Estou de acordo. E o desembargador José Jorge? Também acompanho, senhor relator. Então, por votação unânime, foi negado provimento a esse recurso. O próximo processo também é da Equatorial? Não. É o quarto processo, é Equatorial. É a apelação de número 080-6908-37-2018. O apelante é Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia. Apelado Maria Sabina da Rocha Santos. O advogado também estava inscrito, era o doutor Vitor, mas não está presente. É da minha relatoria esse processo. Aqui a ementa diz o seguinte, e o parecer nesse caso... Só pelo conhecimento, Excelência. Só pelo conhecimento, sem interesse quanto ao mérito. E o processo também é uma ação ordinária, procedimento administrativo unilateral, necessidade de contraditório e ampla defesa, dano moral verificado, corte indevido de energia elétrica, sentença mantida, apelo desprovido. Realmente lá também o juiz condenou a empresa a um dano moral por esse desligamento indevido de energia elétrica. Por isso eu estou também mantendo a sentença e negando o provimento a essa apelação da Equatorial. Qual o valor do dano moral? R$5.000. R$5.000. Eu acompanho. Desembargador Douglas, por favor. Acompanho. Então, por votação unânime, foi negado o provimento a esse recurso da Equatorial. O próximo... Então, esses eram os pedidos de preferência dos processos da Sexta Câmara. Tem mais um, não é? Agora que eu fiquei sabendo, a doutora advogada presta até presente. É o processo da minha relatoria, é o segundo processo. Esse primeiro processo da pauta... José Jorge, muito bem. Então tá certo. Estou anunciando aqui o primeiro processo da pauta da Sexta Câmara Civil, é o agravo de instrumento de número 081-8966-27-2020. Agravante, Banco Bradesco S.A. Agravado, Alexandre da Silva Faria Neto. O parecer é pelo desprovimento desse agravo do Banco Bradesco. Doutor Carlos Avelar. Está mantido, Excelência, o parecer. Parecer mantido. O desembargador Zé Jorge é o relator, está com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Não haverá sustentação, é isso? A doutora Maria Cláudia já... foi o que eu adiei da semana passada. Eu já fiz, Excelência. Perfeitamente, é isso mesmo. Como já é do conhecimento, eu já tinha feito até o relatório desse processo, eu retirei para melhor examinar, e reexaminando, eu inclusive estou modificando aqui o meu voto, estou dizendo o seguinte aqui.
Agravo de instrumento, tutela cautelar requerida em caráter antecedente, serviços bancários. Certificado de participação em reflorestamento, autenticidade de laudo de avaliação questionada. Certidão de óbito de perito com data anterior à assinatura. Agravo de instrumento conhecido e provido. Não sendo demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência antecipada, nos termos dispostos no artigo 300 caput do CPC, deve ser reformada a medida antecipatória que determinou a exigibilidade dos débitos e retirar todas as restrições existentes nas matrículas dos imóveis dados em garantia, referentes aos débitos dos autores junto ao Banco Bradesco. Não há como se garantir que a substituição dos bens será medida reversível. Isso porque, uma vez afastada a propriedade fiduciária do agravante, nada impede a respectiva alienação pelos agravados, tornando impossível sua recomposição. Então, agravo de instrumento conhecido de dado provimento para reformar a decisão agravada, restabelecendo as garantias incidentes no imóvel do agravado e a exigibilidade dos débitos junto ao agravante, assim como afastando-se a ordem debaixo das restrições cadastrais. Como estou votando, senhor presidente? Pelo provimento, não é isso? Exatamente. Pelo provimento do agravo, o agravante é o Banco Bradesco. Bradesco. Você está dando provimento a esse agravo. E o desembargador... O parecer, nesse caso, era pelo desprovimento, não era isso? O senhor está dando provimento. Pelo desprovimento. Fica mantido. E o desembargador Douglas? Acompanhe. Muito bem. Então, eu também estou acompanhando. Com votação unânime, então, foi dado provimento nos termos do voto do desembargador relator. Obrigada, excelências. Bom trabalho. Obrigado, doutora. Não, Bom obrigado, dia. doutora. Então, aqui ainda tem um processo de preferência do desembargador José Jorge, que é o 6º processo da nossa pauta. É o agravo de instrumento de número 080-2090-26-2022. O agravante é Lucélia de Albuquerque Araújo. E o agravado é Poligonal. São dois os agravados, o Poligonal e o Banco Bradesco. E está escrito para manifestar-se a advogada da parte agravante, doutor Ailton Macedo, advogada da senhora Lucélia. A palavra do desembargador relator, já que o parecer é só pelo conhecimento, sem interesse quanto ao mérito, não é isso? Isso fica mantido, excelência, o parecer, só pelo conhecimento. Parecer mantido, trata-se de agravo do instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por Lucélia de Albuquerque Araújo, em face da decisão prolatada pelo juiz da primeira vara civil da comarca de Bacabal, que nos autos embargos de terceiros, ora por ela juizada, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Em suas razões recursais, a agravante sustenta em síntese que o primeiro agravado requereu sua missão na posse da área que agora passou a ser de sua propriedade, fato este comprovado pelo auto de emissão na posse. Ocorre que, quando for emitir-se na posse, houve cristalina invasão da área de propriedade da agravante, fato este certificado no auto de emissão na posse, coordenadas tais, bem como pela planta topográfica que comprova a invasão, sobreposição de área, pelo primeiro agravado. Assim, com base nos documentos anexos, comprova-se que há nítida invasão, sobreposição de área por parte do primeiro agravado, fato este que deve ser rechaçado do Poder Judiciário. Assevera que os documentos anexos são suficientes e cristalinos a demonstrar a sua proposição diária, fato este certificado no auto de emissão na posse, bem como pela planta topográfica. Desse modo, ao final, requer seja concedida antecipação de tutela, a fim de que seja determinada a reintegração de posse pela agravante da área de 16,21 hectares, a qual alega ter sido invadida pelos agravados, e no mérito seja dado provimento ao recurso, no sentido de reformar o pedido e confirmar o pedido de tutela de urgência recursal.
Contra razões apresentadas pelo primeiro agravado, o segundo agravado deixou transcorrer em habeas o prazo para apresentar a resposta. A Procuradoria-Geral da Justiça, no parecer número tal, manifestou-se pelo conhecimento de se opinar sobre o mérito ao relatório, senhor presidente. Pois não. Se vai ter manifestação, com a palavra, então, o advogado da parte recorrente pelo prazo regimental de até 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador José Jorge, julgador no qual cumprimento os demais representantes deste colegiado, ilustres representantes do parquê, serventuários da justiça, colegas advogados. Excelências, como já relatado pelo ilustre desembargador José Jorge, o presente caso trata-se de um agravo de instrumento onde minha cliente, por não ter feito parte do primeiro processo, que foi um processo de emissão de posse da empresa requerida, poligonal, em face de um terceiro. E por não ter participado disso, a gente apresentou este embargo de terceiro, já que quando esta empresa foi emitir-se na posse, ela cristalinamente, né, adentrou em área indevida. O Banco Bradesco, segundo o requerido, realizou um leilão de um imóvel, né, um imóvel rural na cidade de Bacabal. E no próprio edital do leilão, o banco afirma que não garante a totalidade da área, né? E quando esta empresa que arrematou foi emitir-se na posse, cristalinamente adentrou a essa área, né? E este fato é atestado, inclusive, pelo oficial de justiça, o qual possui fé pública para adotar isso, né? Bem como toda essa documentação, documentos topográficos, bem como já o referenciamento que atesta que há invasão, né, dessas áreas que são limítrofes, mas há a indevida invasão em mais de 16 hectares. Em virtude disso, ante a negativa da juíza em deferir essa tutela, apresentou-se esse recurso, né, requerendo que seja resguardado o direito de propriedade da senhora Lucélia, né, sendo deferido a tutela, né, que o desembargador postergou para análise do mérito, bem como seja confirmado no mérito esta tutela de urgência, garantindo-se o direito de propriedade da senhora Lucélia. É o que se requer, excelência. Pois não. Depois a palavra do desembargador relator. Agradeço a sustentação oral aí, bem breve, do advogado, e vou aqui, senhor presidente, direto ao ponto aqui. Ó. Então, eu estou dizendo no meu voto. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sob os seguintes fundamentos. Abro aspas. Compulsão dos presentes autos, verifico que, embora embargante tenha juntado memorial descritivo, planta do imóvel, certidão do inteiro teor, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do seu direito, a fim de que concedida a tutela de urgência neste momento processual. É que, analisando detidamente os autos, percebo que a planta e o memorial descritivo, datado de 12 de 2020, dizem respeito à fazenda Otil, com área de aproximadamente 141 hectares, ao passo que o imóvel objeto da ação de emissão de posse corresponde à fazenda Barreirinha, com área de aproximadamente 158 hectares, na gleba São Sebastião ou Jussaral, no município de Bacabal. Ressalte que 158 hectares corresponde também à área contida no edital de leilão extrajudicial arrematado pelo primeiro embargado. Assim, embora embargante suscite que as coordenadas números tais são de sua propriedade e que foram invadidas pelo primeiro embargante, não há como atestar neste momento processual que não pertence à área arrematada pelo primeiro embargado, já que, se retirada a parte litigada de 16 hectares, restaria apenas uma área aproximada de 141 hectares, em desacordo com o total do imóvel arrematado. Destaque o estudo da fundamentação supra um elemento suficiente que demonstre a probabilidade do direito da embargante, a fim de determinar a reintegração de posse da área em seu favor. Ausente pelo menos um dos requisitos autorizadores, não é possível a concessão da tutela de urgência. E com base nessas alegações aqui do juiz lá de base, que eu também incorporei no meu voto, senhor presidente, eu estou aqui negando provimento ao presente agravo. Vamos aguardar o desenrolar desse processo lá na base. É como eu estou votando. Tudo bem.
E o desembargador Douglas? Eu acompanho. Também estou acompanhando o relator. Então, por votação unânime, foi negado provimento a esse agravo de instrumento. Muito obrigado, doutor advogado. E, como é o nome daquele técnico? Desconectou aqui. Veja aí se você volta. Tem mais um ainda, né, Pequeno problema no É o meu. número 2, né? Esse é. Val 2, Val 2. Esse segundo processo da pauta, eu estou vendo aqui a advogada já se preparando para a sustentação, é o segundo processo da pauta, é o agravo interno na apelação de número 080-3276-32-2020. Aqui o agravante é Caio Silva dos Santos, advogada doutora Virgínia Santos Rocha, que deverá ocupar a tribuna daqui a pouco. E o agravado é o Estado do Maranhão. Vou fazer um pequeno relatório sobre esse assunto, desembargador Zé Jorge, desembargador Douglas. Aqui trata-se de um agravo interno interposto em face de decisão da minha lavra que conheci e dei provimento ao recurso interposto pelo Estado. Consta da inicial que o autor, cadete da PM do Estado do Maranhão, tendo participado do curso de formação ministerial pela Secretaria, alega que fora reprovado na matéria legislação organizacional e que culminou com o seu afastamento da rotina acadêmica. Ademais, sustenta que postulou a recuperação da matéria conforme prevê o regimento interno da CFPA. Contudo, teve sua pretensão negada. Esclarece que faz jus à anulação desse ato, porquanto caracterizado ato administrativo ilegal, instruindo o pedido com os documentos acostados na inicial. O juízo de base julgou o pedido inicial na forma do ID de número 22047310. E resignado com essa decisão, o Estado interpôs o presente apelo, requerendo, em síntese, o conhecimento e provimento desse recurso para que a sentença seja reformada nos termos aduzidos nas suas razões. Considerando que o edital número 1 de 2017 foi adaptado ao edital 11 de 2018, que convocou os candidatos aprovados nas etapas anteriores a participar do curso de formação. Reproduz os termos do edital e acrescenta que, no item 3.4.1, que não serão oportunizadas provas de recuperação a nenhuma das disciplinas do curso. Ao final, requer o conhecimento e provimento desse recurso para julgar como totalmente improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões devidamente apresentadas, a parte impugnada pede pela manutenção da sentença. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso manejado pela hora apelante. A Procuradoria, no caso lá, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso manejado pelo Estado, no caso. Decisão monocrática pelo provimento do recurso alega a
legalidade do ato administrativo impugnado, que seja mantida a decisão recorrida pela parte recorrente. Recorrida é que é pedido a manutenção da sentença. Descontente com a decisão minha, o agravante interpôs este agravo interno. Em suas razões, pede pela reconsideração da decisão, considerando que os fatos narrados resposta à realidade que deu ensejo à presente ação. Contudo, pede para que seja autorizado ao agravante o seu direito de continuar no certame, haja vista a modificação do edital de origem. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso. Esse é o relatório. Doutora, a senhora que vai se manifestar é que aquele item 3.4.1 dizia que não haveria nenhuma condição de recuperação da disciplina do curso. Esse que é o detalhe da discussão. Então, esse é o relatório, senhor desembargador, acho que deu para vocês entenderem o que é que houve. Eu aqui vou passar, então, a palavra a essa advogada, a doutora Virgínia, pelo prazo regimental de até 5 minutos, que aqui é um agravo interno, tá certo? Então, a senhora está com a palavra, pode manifestar-se. Primeiramente, bom dia a todos, né? A todos os eminentes desembargadores aqui presentes. Bom dia aos servidores, né, da Justiça. Bom dia aos colegas advogados. Meu nome é Virgínia Rocha, eu sou advogada, estou pela parte agravante. E eu vim trazer a discussão no seguinte sentido, né? Que, como o doutor Luiz Gonzaga pontuou, sobre o edital que modificou, né? Trazendo a impossibilidade do candidato de refazer a prova de recuperação. Pois bem, recentemente teve um entendimento, né, em decisão monocrática também do desembargador Douglas, reconhecendo o direito, né, em sede de mandado de segurança, de um outro candidato que ocorreu a mesma situação, entendeu? Então, o doutor Douglas, ele concedeu a segurança ao referido candidato por meio da segurança jurídica, do princípio da boa-fé e da vinculação do edital de origem, porque esse item mencionado, ele foi incluso no edital após a abertura do edital de origem e após a realização das provas do concurso público. Então, o edital de origem, ele previa que as normas do edital eram regidas pelo regimento interno da Polícia Militar. E dentro do regimento interno, no artigo 103, ele traz a possibilidade dos candidatos de fazerem essa prova de recuperação. Tanto é que eu até expus na inicial uma lista de outros candidatos que conseguiram fazer essa prova de recuperação com base nesse artigo do regimento interno da Polícia Militar. Então, excelências, não faz sentido o candidato perder, né, o tão sonhado cargo público, almejado, né, de fazer parte da instituição da Polícia Militar do Estado do Maranhão, por uma norma que foi inserida após a abertura do edital de origem, após a realização das provas do concurso público, entendeu? Então, o tribunal, ele já trouxe essa discussão, né? O desembargador Douglas já decidiu monocraticamente favorável pelo princípio da segurança jurídica, da boa-fé e da vinculação do edital de origem, deixar o candidato fazer a prova de recuperação com base no regimento interno da Polícia Militar e continuar no certame. Inclusive, esse candidato, ele já foi até nomeado, esse candidato da decisão monocrática do doutor Douglas. Então, eu quero frisar aqui esse pedido, né, para que a decisão monocrática ela seja reformulada no sentido de negar provimento ao recurso do Estado com base no princípio da vinculação do edital de origem, que é o tema que essa corte vem discutindo. Sim. Agora eu verifiquei aqui, veja bem. A senhora está alegando que realmente houve uma alteração no edital depois da abertura do concurso. Depois da abertura do concurso e depois da realização das provas. Aí é com isso que a senhora está pedindo que... Veja bem,
tudo é para que seja oportunizado a ele a prova de recuperação. Ele já fez em sede de liminar, que foi dada, porque assim, a gente conseguiu, né, que ele fizesse e a sentença foi julgada procedente. Então, o juiz ACOD, de primeiro grau, concedeu a ele esse direito. Ele e o fez Estado a prova, apelou. foi aprovado e o juiz Ele já fez a prova depois da liminar, né, que o juiz concedeu. Eu fiz o pedido liminar ordinária, o juiz concedeu, o juiz julgou procedente o pedido dele de permanecer no certame e de fazer a prova. Ele já fez a prova e ele já voltou para a lista dos aprovados. Está lá no CESP, já está publicado. Entendeu? Aí agora o Estado apelou dessa decisão e o senhor decidiu monocraticamente reformar a sentença. E esse é o meu pedido, que a sentença não seja reformada, com base na vinculação do edital de origem. Muito bem. Desembargador Zé Jorge, desembargador Douglas, é o seguinte, essa questão realmente ela levantou aqui ainda agora. Antes de eu chegar, inclusive, ela me... Falei com ela ali na porta, ela alegando justamente esse princípio. Eu vou, nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou melhor analisar isto, eu vou pedir para... Eu vou adiar esse processo para a próxima sessão, trazer já na próxima sessão, depois de eu analisar melhor essa situação aí, inclusive essa que a senhora disse que a nossa Câmara já julgou procedente caso Já, o semelhante. desembargador Douglas, ele já julgou em decisão monocrática, inclusive o candidato já foi até nomeado. Vou verificar isso aqui e trago esse processo na próxima semana. O desembargador Zé Jorge ouviu, o desembargador Douglas, apreciar melhor a situação. Muito obrigado. Então, até a próxima. Obrigada, excelências, pela atenção. Tenha um bom dia. Obrigado. Muito bem, então vamos passar agora aos demais processos que não tiveram pedido de sustentação ou de preferência. O próximo é o 7º processo da pauta da relatoria do desembargador José Jorge, é a apelação de número 1276-92-2017. Esse aqui, o apelante é Antônio Roque Portela e outro. E o apelado é o Ministério Público do Estado. Com a palavra o desembargador José Jorge, já que o parecer é pelo desprovimento desse recurso, não é, doutor Carlos Avelar? Excelência, fica mantido esse parecer, um parecer muito bem elaborado pelo doutor Eduardo Daniel, traz questões, afastando as questões preliminares, pedindo sejam rejeitadas as preliminares, e no mérito ele elenca as condutas ímprobas do apelante. Eu vou mantendo o parecer a sua integralidade pela sua robusteza. É assim que manifesta o Ministério Público, pelo desprovimento do recurso. Não. Com a palavra do desembargador José Jorge. Presidente, meu voto está na linha do parecer. Eu vou me ater à leitura da ementa, que é uma ação de improbidade administrativa. A sentença foi procedente, alegado cerceamento de defesa não caracterizado, ausência de fundamentação também não verificada, e não impugnação do mérito, condutas ímprobas configuradas. Houve uma frustração à licitude do processo licitatório, com dano ao erário. Eu estou mantendo as penalidades do juiz de base. Quanto ao mérito consistente na conduta disciplinada no artigo 10, inciso 8º da Lei de Improbidade, não há impugnação específica no recurso, que torna configurado o dolo de frustrar o procedimento licitatório, tal como esclarecido na sentença. Eu estou desprovendo o recurso de acordo com o parecer, senhor presidente. Pois não. E o desembargador Douglas, por favor. Eu acompanho. Tudo bem, eu também acompanho. Então, por votação unânime, foi negado o provimento do recurso nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer ministerial. Obrigado, doutor. Esse foi o último. Não, a apelação, o 8º processo. É a apelação de número 080-3685-57-2022. O apelante é o Selma Associação de Ensino Superior. E o apelado é Ana Letícia Teller de Freitas. O desembargador José Jorge é o relator e o parecer é pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Fica mantido o parecer. Mantido o parecer, cobrar o desembargador José Jorge. Também estou na mesma linha nesse caso do parecer pelo desprovimento
do recurso. Aqui é um caso do curso de medicina, que houve uma transferência externa, e a pessoa já está cursando medicina no SEUMA, não há prejuízo nenhum, nem para o SEUMA, e haveria apenas para a aluna, né, caso essa decisão agora fosse modificada já no mérito dessa apelação, então ela já está cursando. Eu não vejo como uma situação já consolidada, nós agora, eu acho que o prejuízo seria muito maior se nós retirássemos essa aluna do curso de medicina. Prejuízo tanto para ela como para o próprio SEUMA, já que ela está cursando e deve estar pagando devidamente as mensalidades. Tudo bem. Passado mais de um ano a decisão liminar, certamente seria mais prejudicial modificar essa situação fática do que manter o deferimento da transferência externa da apelada. Por isso que eu estou desprovendo o recurso, senhor presidente. Tudo bem. E o desembargador Douglas entende da mesma forma? Sim, de acordo. Bem, então eu também entendo assim, de acordo com o parecer ministerial, foi negado o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Muito bem, senhores e senhoras, esses eram os processos da Sexta Câmara Civil de hoje. E então está encerrada a sessão dessa Câmara e estou abrindo agora o processo, a sessão da Quarta Câmara de Direito Privado. Esta que é a 19ª sessão dessa Câmara, neste 16/11/23, sobre a ata da sessão anterior, que diz os desembargadores. Pela aprovação, senhor presidente. Ata da Quarta Câmara de Direito Privado aprovado. E vamos então passar a dar prioridade àqueles processos requeridos, os pedidos de sustentação. Vou verificar aqui que o primeiro processo dessa situação é o 11º, da relatoria do desembargador José Jorge. 11º é apelação de número 081-7571-65. Aqui, o primeiro apelante é P. Machado, ME. O advogado é Bruno Saunier de Vilaça. Segundo apelante, SC2 Maranhão, locação de centros comerciais. Primeiro apelado são eles, segundo apelado, tal. Então, neste caso, o desembargador José Jorge é o relator, o parecer é só pelo conhecimento, sem interesse quanto ao mérito. Então, Parecer mantido, né, doutor Carlos? Sim, mantido, excelência. Parecer mantido, o desembargador José Jorge, relator, está com a palavra desse processo. Bem, senhor presidente, tratam-se de apelações cíveis interpostas por P. Machado e SC2 Maranhão, locação de centros comerciais S.A., contra a sentença proferida pelo juiz da 14ª Vara Civil da Comarca de São Luís, que nos autos da ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos materiais e morais, movida pela primeira apelante em desfavor da segunda, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial faço um processo da inicial para condenar a reindenizar a autora pelas perdas e danos sofridos na modalidade de lucros cessantes, os quais deverão ser apurados em série de liquidação de sentença, considerando o resultado justamente alcançado pelo autor em cotejo com lucro médio do negócio do mesmo porte, setor e empreendimento saudável da mesma localidade durante o período originariamente previsto para a duração do contrato. Em atenção ao disposto no artigo 86, rateio igualmente entre as partes das despesas processuais e, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios
dos patronos da parte adversa. Nas razões recursadas, a primeira parte apelante alega que a sentença merece reforma nos pontos em que não acolheu os pedidos relativos à multa contratual e indenização por danos morais. Afirma a possibilidade de intervenção do Estado na revisão de cláusulas contratuais, vendo que se aplicar multa moratória em face da apelada, em virtude dos múltiplos e deveros descumprimentos contratuais de que levaram, por sua vez, a apelante à insolvência. Assegura que os danos morais deixaram comprovado, pois, diferentemente da impressão deixada para a decisão recorrida, o documento de edital comprova que a degradação financeira da apelante, motivada pelos descumprimentos contratuais da apelada, foi, sim, levada ao conhecimento de terceiros, dano com a inscrição daquela no cadastro inadimplente da Serasa, violando assim a sua imagem, com débitos que somados ultrapassam a quantia de R$100 mil. Por esses argumentos, pelo conhecimento e provimento do recurso para a reforma em parte da sentença combatida, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos, de modo que inverta-se a multa prevista na cláusula de 14 e condene-se a apelar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50 mil. Nas razões do segundo apelo, o recorrente invoca preliminarmente a ocorrência de prescrição, pois a pretensão aplica-se o prazo prescricional de 3 anos, a contar da violação do direito. Afirma que o shopping da ilha, diferente do alegado pelo recorrido, inaugurou com todos os alvarás e liberações, destacando que algumas ocorrências foram fatos isolados que não tiveram o condão de impedir ou dificultar o orçamento da apelada. Menciona que não condiz com a realidade a afirmação de que o shopping foi interditado, pois a única parte do shopping que sofreu interdição parcial foi a praça de eventos, bem como argui ser inverídica a afirmação de falta de público que teria prejudicado a recorrida. Destaca que, indo na contramão do óbvio, o faturamento médio da apelada caiu com o passar dos anos, o que denota claramente que o insucesso do seu negócio não está relacionado com a inauguração completa ou não do empreendimento, mas exclusivamente com a incompetência gerencial de seu sócio. Invoca que a apelada, quem descumpriu reiteradamente seu instrumento pactuado com o apelante, na medida em que inadimplir os encargos de locação por inúmeros meses, o que inclusive levou esta a ajuizar a ação de execução. Contra as razões apresentadas, e a Procuradoria manifestou-se pelo conhecimento, sem opinar sobre o mérito, ao relatório, senhor presidente. Presidente. Pois não. Então eu vou agora, já que o advogado está inscrito para se manifestar, pela primeira apelante, é o doutor Leandro Caldas. Então vou lhe conceder o prazo de até 15 minutos para manifestação, para sustentação. Excelentíssimo senhor desembargador presidente desta egregia Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, excelentíssimos senhores desembargadores, representantes do Ministério Público, aos demais que aqui estão, muito bom dia. Peço a palavra pelo autor, que é apelante e ao mesmo tempo apelado. Meu nome é Caldas, Leandro Caldas, OAB 7365. Eu inicio as minhas considerações fazendo referência a um precedente do STJ 929972, agravo interno no agravo em recurso especial. E abro aspas. Multa contratual, inversão, possibilidade. Eu repito, desembargador Gonzaga. Multa contratual, inversão, possibilidade. Súmula 83 do STJ. Princípios do equilíbrio contratual e boa-fé. Repiso, desembargador José Jorge, desembargador Douglas. Princípios do equilíbrio contratual e boa-fé. Fundamento inatacado, súmula 283 do STF, agravo interno, não provido, fecho aspas, cuja relevância será explanada por mim ao longo de minha sustentação oral. Avançando em minhas considerações, desembargador José Jorge, muito embora eu reconheça
que a matéria em discussão na presente demanda gira em torno de relação contratual existente no passado entre shopping center e lojista, a melhor maneira de se compreender, desembargador Douglas, os pontos centrais das controvérsias que são estabelecidas nesta demanda é fazendo uma espécie de paralelo com uma região desértica. É isso mesmo, desembargador Gonzaga. Sabemos todos que, mediante maciço investimento em infraestrutura e atrativos, que vão desde cinemas, cassinos, teatros, passando por circos, parques, hotéis, regiões mundo afora quase inóspitas, desérticas, transformaram-se em grandes centros, com geração de riqueza, progresso e alto volume de consumo, atraindo assim outros investimentos, outros negócios, tais como bares, restaurantes e lojistas. Agora, desembargador Douglas, imaginemos essa mesma região desértica sem os atrativos. Ou um cenário pior, desembargador José Jorge, essa região desértica sem os atrativos e com as vias de acesso interditadas, seja por ruptura de pontes, seja por desabamento de trechos de rodovia ou mesmo porque, desembargador Douglas, os correspondentes aeroportos não foram inaugurados. O que, eu indago, pensemos, o que aconteceria com os bares, restaurantes, lojistas que se deslocaram até essas regiões, que lá estabeleceram os seus empreendimentos? Claramente, nesse cenário, a consequência inevitável era o prejuízo e o encerramento, desembargador Jorge, de suas atividades. Dito isso, e fazendo um paralelo guardado as devidas proporções, o que se tem na espécie é exatamente este mesmo cenário, desembargador José Jorge. Eu explico, ainda no início da década passada, o réu divulgou que instalaria em São Luís o maior e melhor shopping center desta capital, denominado de Shopping da Ilha, com a realização de elevados investimentos em infraestrutura e conforto, e que este shopping contaria com cinema, contaria com torre comercial, parque de diversão, lojas âncoras de renome nacional, atraindo assim o autor desta demanda a instalar na praça de alimentação um restaurante. Mas a realidade, desembargador Gonzaga, foi diferente daquela propagada aos quatro cantos da cidade pelo réu durante toda a fase de lançamento do empreendimento. De maneira que o Shopping da Ilha foi inaugurado muito depois da data prevista e sem que estivesse em funcionamento o cinema, a torre comercial, o parque de diversões. O Shopping da Ilha iniciou a sua operação, desembargador José Jorge e desembargador Douglas, com obras de segurança e infraestruturas inacabadas, suportando diversos episódios de apagões, desabamento do teto da praça de alimentação e interdições pelas autoridades públicas. Enfim, o que foi experimentado pelo autor, bem como pelos demais lojistas do Shopping da Ilha, foi um cenário diametralmente oposto ao divulgado, propagado e prometido pelo réu, gerando um quadro de verdadeira desilusão e, como consequência disso, reduzindo e refletindo de maneira extremamente negativa no fluxo de clientes do empreendimento. Sendo estas razões, e porque os descumprimentos contratuais do Shopping da Ilha estão comprovados nos autos eletrônicos, não apenas por prova documental e testemunhal, mas também, desembargador Douglas, por confissões expressas e fictas da parte ré,
é que a sentença de primeiro grau corretamente o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes a ser apurado na fase de liquidação. E afinal, desembargador Gonzaga, qual é a consequência? Qual é a penalidade estabelecida no contrato de locação para os descumprimentos contratuais do réu? Eu pouparei o tempo de vossas excelências. Não precisa procurar, desembargador Douglas e desembargador José Jorge. O contrato não estabeleceu consequência nenhuma. O contrato fixou multa apenas para o autor, em caso de não inauguração do seu restaurante na data aprazada. Ciente e consciente, o shopping réu, de que não cumpriria as obrigações assumidas por si na fase de lançamento do empreendimento Shopping da Ilha nesta capital, não permitiu ele que o autor pudesse discutir as condições contratuais, seduzindo com promessas que não foram cumpridas, tendo ele que se submeter a um contrato tipicamente de adesão que lhe foi imposto. Lembremos, desembargador José Jorge, do lado réu está um dos maiores grupos empresariais de shopping center do Brasil. Do lado autor é um mero empreendedor local, microempresário, que foi, como eu disse há pouco, seduzido por tudo aquilo que foi anunciado pelo shopping da Ilha na fase de lançamento, não lhe restando outra alternativa que não fosse assinar o mencionado contrato de adesão. E eu prossigo. É justamente nessa situação, desembargador Douglas, que se justifica, que se autoriza a intervenção do Poder Judiciário com o objetivo de resgatar o equilíbrio contratual, tendo em vista que o Código Civil, no seu artigo 422, preceitua que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar da celebração, legitimando assim a inversão da multa estabelecida no contrato, de modo que o réu pague por esta penalidade em razão dos seus descumprimentos. E é agora que se faz relevante retornar aquilo que eu mencionei no início de minha sustentação, desembargador Douglas. O STJ é pacífico quanto ao cabimento de inversão de penalidade quando esta é estabelecida apenas em contrato em favor da parte que o descumpriu. E eu reitero o precedente que li há pouco. Multa contratual, inversão, possibilidade, súmula 83 do STJ, princípio do equilíbrio contratual e boa-fé, fundamentação inatacada, súmula 283 do STF, agravo interno não provido. Eu vou passar dessa. Eu vou avançar. Nas razões recursais, para que não se tenha nenhuma dúvida de que é um entendimento remansoso, há outro precedente do STJ. Precedente esse que diz o seguinte, reafirmando o que consta no arresto anterior. Tendo sido determinada a inversão de cláusula penal prevista no contrato, os juros de mora alusivos à condenação judicial incidem a partir da citação. Diante disso, observa-se que a sentença de primeiro grau, que acertou ao condenar o réu ao pagamento de indenização por lucros cessantes, merece um ajuste, no sentido de que seja deferido ao autor a multa da cláusula 14 do contrato de locação. Um outro ajuste que é objeto da apelação do autor e que merece ser externado em minha sustentação, diz respeito à maneira de liquidação desta indenização por lucros cessantes. A decisão de primeiro grau estabelece que ela tem que ser apurada levando em consideração faturamento e lucro de outro empreendimento do mesmo shopping, relativo ao período original do contrato. Ora, excelências, desembargador José Jorge, como eu disse há pouco, não foi apenas o autor que sofreu, que padeceu e que suportou prejuízo em razão dos descumprimentos contratuais do réu. Foram todos os lojistas. E é por isso mesmo que a indenização a título de lucros cessantes deve ser apurado a partir
do cotejo com faturamento e lucro de um outro empreendimento do mesmo estabelecimento a partir do momento em que o shopping réu cumpriu seus deveres. A partir do momento, portanto, que se teve a inauguração, inclusive, da torre comercial, que só se deu após a saída do autor das instalações do shopping da ilha. E caminhando para o encerramento, tratando especificamente do ponto final do recurso do réu, em que se debate honorários advocatícios, a sentença estabeleceu o percentual e determinou que ele fosse concedida, que eles fossem concedidos, tendo como base o proveito econômico de cada uma das partes. Modificar como que é a contraparte, no sentido de que os advogados do réu recebam honorários advocatícios, tendo como base a condenação, é conceder aos advogados da parte contrária honorários sobre aquilo que o seu constituinte perdeu. A condenação é a vitória do autor e a derrota do réu. Então não há que se falar, a fim de que se mantenha sintonia e respeito aos artigos 85 e 86 do CPC, em estabelecimento de honorários advocatícios na eventualidade de manutenção da sucumbência recíproca e honorários aos advogados do réu que venham a incidir sobre o valor da condenação, mas sim sobre o eventual proveito econômico que eles, ao final da demanda, obtenham. E é com estas razões que eu encerro a minha sustentação, agradeço a atenção de Vossa Excelência, pedindo que seja negado provimento ao apelo do réu e dado provimento ao apelo da autora para a concessão da multa, para que o lucro cessante seja apurado em momento posterior ao cumprimento das obrigações do réu e que seja também concedida indenização por danos morais, porque efetivamente a honra objetiva da autora, com suas inscrições em cadastro de proteção ao crédito resultante da insolvência que ela suportou com os implementos do réu, seja deferido com que essa corte fará sua costumeira justiça. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Beleza. Então eu devolvo aqui a palavra ao desembargador Zé Jorge, que é o relator. Presidente, em atenção à manifestação aí do advogado aqui da tribuna, e eu prefiro dar uma examinada com mais calma também, como vocês ainda há pouco, e vou trazer na próxima sessão para examinar só um ponto aí com relação mais a essa multa aí. No mais, eu acho que não há nenhuma modificação do meu voto, mas eu vou examinar com mais calma. Desembargador Douglas aguardará? É porque eu não estou proferindo Eu voto. aguardo, então. Só adiante. Desembargador Douglas tá certo. Sim, pois é. Eu não estou proferindo. Verdade. Então, diante disso aí, tá vendo, doutor? Adianta do relator mesmo. Doutor Leandro, o desembargador relator está apenas adiando para a próxima sessão o resultado desse processo, tá certo? Eu também vou aguardar por lá. Tá bom? Obrigado uma vez mais pela atenção de Vossas Excelências. Bom dia. Obrigado. Próximo processo do pedido de preferência, desembargador Zé Jorge, também é da sua relatoria? Não. É o primeiro da pauta. Primeiro da pauta é uma apelação de número 3718. Prazo 49/2015. O apelante aqui é a Cooperativa Mista Agroleiteira de Balsas. Está escrito para manifestar-se o advogado do apelante, o doutor Gustavo Henrique Brito de Carvalho. Muito bem. E a parte apelada é a Equatorial Maranhense Distribuidora de Energia. O parecer nesse caso aqui é pelo conhecimento, sem interesse quanto ao mérito. Esse processo foi adiado da sessão passada. O desembargador José Jorge, o relator, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de apelação civil interposta pela Cooperativa Mista Agroleiteira de Balsas contra a sentença proferida pelo juiz da segunda vara da comarca de Balsas, que nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais proposta por Cooperativa Agroleiteira de Balsas em face de Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia, rejeitou os pedidos da inicial. Razões recursais e de tal ausente o comprovante de pagamento de preparo, haja vista a gratuidade da justiça. Está a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo julgamento do presente recurso, com reconhecimento do seu mérito, sobre o qual deixa de opinar.
Basicamente, seu relatório, senhor presidente. Pois não. Então, com a palavra o advogado da parte apelante, pelo prazo regimental de até 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor desembargador José Jorge, relator, excelentíssimo senhor desembargador Douglas Amorim, excelentíssimo senhor procurador de justiça, doutor Antônio, advogados, senhores e senhoras. Bom, inicialmente aqui eu trago a Constituição Federal, porque trata-se de danos materiais, morais e lucros cessantes em face de recorrentes quedas de energias da Equatorial no município de Balsas. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal impõe, ele não cogita, ele não faculta. Haverá responsabilidade civil objetiva das empresas públicas, autarquias, concessionárias de serviços públicos privadas, concessionárias de serviços públicos. O que há é que no setembro de 2015 houve uma interrupção de energia elétrica na cidade de Balsas, no município de Balsas, vindo a queimar diversos equipamentos desta cooperativa. E aqui eu chamo um ponto importante. Não foi a primeira queda de energia, foram várias quedas de energia. Em setembro que se deu o evento mais danoso, mas abril e maio também foram alvos, foram meses de alvos de descontinuidade da prestação de serviço. E por isso, a apelante, na qual eu represento, registrou 3 protocolos, o de número 350, 56, 723, 360, 56, 947, 360, 58, 256, pasmem, não impugnados pela SEMAR, ou, obviamente, pela Equatorial. Ou seja, não há discussão sobre a responsabilidade objetiva e sobre a queda de energia. Saindo da esfera do Constituinte de 1988, o Código de Defesa do Consumidor, conhecido como muitos como a Lei Consumerista, adotou em seu artigo 14 e 22. O 14 ele fala também da responsabilidade civil objetiva e o 22 fala da questão do dano das empresas prestadoras de serviço público. Então, consultando o sistema Open da ANEEL, verificou que, confirmando os protocolos abertos pela apelante, que no mês de maio e junho houve interrupção de energia. Por isso, não houve contestação nos autos iniciais da Equatorial com base nesse ponto. Com todo respeito, com toda a venha que eu tenho a essa corte, em especial o magistrado que julgou a decisão, julgou o processo, ele vem na sentença dele com toda a venha, afirmando, esclarecendo que ali se trata de uma responsabilidade civil objetiva. Pasme, na hora dele decidir, ele diz que a parte juntou um recibo de conserto dos equipamentos que lá não aponta que foi em decorrência da queda de energia. Ora, foi pedido na inicial a inversão do ônus da prova, com todo respeito, o magistrado da COP passou por cima, não se pronunciou, não enfrentou a matéria. Mas, no momento que ele foi proferir a sentença, ele discorreu de forma clara e específica a responsabilidade objetiva, e inverteu o ônus da prova contra quem? Contra a consumidora, a parte mais vulnerável, tecnicamente falando. Ora, senhores, todos nós sabemos que a Equatorial é useira e vezeira, inclusive nesta Câmara aqui, por reiteradas vezes que eu participei de sessões aqui, foi suspensa por queda de energia. E ficou por isso mesmo. E aqui, me encaminhando para o final, eu trago 2 precedentes deste tribunal. O primeiro precedente com relação à responsabilidade civil objetiva, que é
apelação número 00100-285-2016, 8-10-35, Maranhão. Relator, desembargador Ricardo Tadeu Bulgarim do Alibe, da 5ª Câmara Civil. Mais um precedente desse egrégio tribunal acerca da responsabilidade civil objetiva. O embargo de declaração 31.380/2017, da lavra do desembargador Jamil Miranda Gedeon Neto. E, por fim, espancando todos os precedentes jurisprudenciais, eu trago uma jurisprudência, um precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste ano, do mês de março de 2023, relacionado à queda de energia e também relacionado à responsabilidade civil objetiva, que aqui eu peço venha para ler rapidamente a ementa. Indenização por danos de materiais, interrupção no fornecimento de energia elétrica, prejudicada a climatização, automatização de aviário com morte de aves. Responsabilidade civil, pasme, objetiva da concessionária. Ressarcimento dos prejuízos, em conformidade com a súmula 284 do STF. Esse entendimento aqui foi do ministro Herman Benjamin, da 2ª turma. Então, como bem observado na Constituição Federal, no artigo 14 do CDC e 22 do CDC, nós estamos, eminentes desembargadores, tratando de uma responsabilidade civil objetiva. O processo caminhou de forma ao reconhecimento da responsabilidade civil objetiva. E, contudo, venha renovando todas as linhas de estilo, o doutor magistrado, no meu sentir, ele entrou em contradição e, na hora do dispositivo, na hora do final da fundamentação dele, ele exigiu que a parte hipossuficiente processe aos autos provas. Portanto, eu encerro essa manifestação clamando a vossas excelências que o prejuízo, somando tudo, dá R$61 mil. Clamo a vossas excelências que examinem com carinho essa situação para que dê provimento a essa apelação. É como eu finalizo a sustentação oral. Muito obrigado, bom dia e bom trabalho. Obrigado, doutor. Então, diante disso, eu devolvo a palavra ao desembargador relator. Presidente, no caso concreto, aduziu a parte autora que no dia 29 de setembro de 2015 ocorreu uma queda de energia, permanecendo sem energia elétrica da meia-noite às 6 da manhã, constatando que haviam sido queimados os seguintes equipamentos: um compressor Cofeland, modelo tal, um motor de sistema de refrigeração de câmara, 2 ventiladores. Enfatizou que enviou e-mail no dia 1º/10 informando os equipamentos danificados e a vistoria do eletricista, havendo a troca do compressor, vez que a pasteurização de leite não aconteceria no padrão desejável. Aduziu ainda que a concessionária, em 28 de outubro de 2015, ter respondido o e-mail da cooperativa informando que a reclamação foi avaliada como improcedente. Ao final, requereu a parte a indenização por danos morais, por danos materiais, valor de R$28.200, e R$3.192 por lucros cessantes. Vale ressaltar que a relação existente é de consumo como tal sujeito ao Código de Defesa do Consumidor. Assim, tratando de assegurar objetivo por força do Código de Defesa do Consumidor, para que ocorra a configuração do prejuízo, exige do autor a comprovação exclusivamente do dano e do nexo de casualidade, não necessitando a prova de culpa. Ora, não obstante a salidade objetiva da apelada, a parte autora não está desonerada de produzir as provas hábeis a comprovar minimamente a existência do fato constitutivo do direito alegado. Destaque, dependente de se tratar de relação de consumo e a inversão do ônus da prova, mantém-se inabalável a premissa de que recai à parte autora o encargo de produzir as provas necessárias, nos termos do artigo 373, inciso 1º do Código de Processo Civil, a demonstrar
prova mínima do fato constituído do direito alegado. Em caso, entendo que os documentos juntados pela cooperativa por si só não são capazes de comprovar que os equipamentos foram danificados por conta da queda de energia. Em que, pelas notas fiscais acostadas, as mesas não deixam claro quanto ao conserto do equipamento em decorrência de dano por oscilação ou queda de energia. E a sentença foi exatamente nesse sentido aí, que a prova acarreada pelo autor não comprovou. E eu estou aqui, senhor presidente, para resumir, eu estou negando o provimento ao recurso e mantendo a sentença de base, como eu estou votando. Pelo que o senhor analisou aí, desembargador José Jorge, realmente a parte altura, que é a cooperativa, não trouxe comprovação de que a danificação desses equipamentos foram em decorrência da queda de energia. É isso que o senhor está dizendo, como entendeu lá o juiz. É isso? E não tem prova disso aí. Eu acho que essa prova nem poderia agora, sem estar nulo o processo para ser produzida a prova. Sim. Eu acho que essas alturas nem tem como. E naquela época a prova não foi suficiente? Não. Pelo que está nos autos, não tem laudo, não tem nada aqui. No Inmetro, no IML, no Instituto Criminalista, no ICRIM, geralmente eles fazem esses laudos quando são solicitados. Nós temos vários outros processos em que há, né, essa prova. Se foi em decorrência da queda, não teve a comprovação do fato. É isso que eu quero dizer. Mas se você se quiser o desembargador Douglas, o que entende a respeito? Olha, eu entendi muito bem, eu acompanho. Por falta de provas, o senhor entende também que deve ser desprovido o recurso e mantida a decisão de improcedência. Não é isso? Exatamente, é isso mesmo. Bem, então eu também estou de acordo, por votação unânime foi negado o provimento do recurso nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutor Gustavo. Apesar da sua brilhante sustentação, realmente a parte, quando começou lá esse recurso, não trouxe a prova necessária. Obrigado. Muito bem. Acontece agora o 10º processo da pauta, também da relatoria do desembargador José Jorge. É o processo de número... Apelação 81-6359-38-2020. O apelante é o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, IBEDEC. O advogado inscrito para manifestar-se é pela parte apelada, ou seja, apelado aqui é ByteDance Brasil Tecnologia Limitada. Advogada, doutora Bruna e doutor... Está inscrito para manifestar-se o doutor Vitor Tavares, pela parte apelada. O desembargador José Jorge é o relator e o parecer nesse caso aqui é só pelo conhecimento sem interesse quanto ao mérito. Com a palavra, relator. O presidente apelante não está inscrito para manifestar? Não, só a parte apelada. Só apelada. Senhor presidente, eu acho que nesse caso aqui, eu vou poupar a sustentação, porque o meu voto está no sentido de desprover o recurso. Aí o doutor Vitor aí aguarda, se ele quiser manifestar depois, mas eu estou dizendo o seguinte aqui na ementa. Apelação civil, provedor de aplicações de internet, rede social TikTok, conteúdo ofensivo veiculado por terceiros. Vinculação circunscrita aos Estados Unidos. Remoção operada pelo provedor. Sentença extintiva por falta de interesse processual mantida. A responsabilidade do provedor de aplicações de internet por material infringente gerado por terceiro, o legislador normatizou o procedimento conhecido como notificação e retirada do ar, do inglês Notice and Take Now,
disposto no artigo 19 do MCI, já transcrito, que o provedor somente seria responsabilizado se após notificação judicial o material apontado como infringente não fosse retirado do ar. Então aqui, senhor presidente, além de haver sido retirado do ar, esse fato ocorreu nos Estados Unidos e não no Brasil. Então é uma ação que já nasceu sem a menor possibilidade de haver sucesso. Eu estou ante isso posto conhecendo e negando provimento ao apelo. Tá bem, o doutor Vitor, o senhor abdica dessa sustentação, não é verdade? Excelência, bom dia a todos. Eu abdico, se for votação unânime, eu abdico sim. Bem, bom, e o desembargador Douglas, o que diz a respeito dessa decisão? Eu acompanho. Eu também estou acompanhando o relator, então por votação unânime foi negado provimento ao recurso. Né? Perfeito. Doutor Vitor, muito obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia a todos. Próximo processo de pedido de preferência é o segundo da pauta da minha relatoria, que é a apelação de número 3031-80 de 1997. Aqui o apelante é o Banco Bradesco. O apelado é V. Rocha e Companhia Limitada, Supermercado Oliveira. Esse processo é da minha relatoria, mas na sessão do dia 19 de outubro, ele foi adiado o julgamento a pedido de vista compartilhada dos desembargadores José Jorge e Douglas Amorim, após o voto do desembargador Luiz Gonzaga, que conheceu e negou provimento ao recurso do Banco Bradesco, confirmando a decisão de base. O parecer é pelo conhecimento, sem interesse quanto ao mérito. Então, vamos ouvir então agora o voto do desembargador José Jorge, que pediu vista desse processo inicialmente. A palavra ao desembargador José Jorge. Está inscrito aqui até, mas já houve sustentação, tá? Tá bem. Desembargador José Jorge com a palavra. Senhor presidente, na última sessão eu pedi vista dos autos porque me pairou uma dúvida a respeito se realmente haveria ou não incidência de honorários com relação àquela ação que seria de falência, que não estava no rol daquelas listadas pelo acordo que foi feito. E eu examinei com muito cuidado os autos e não vou me alongar, cheguei à mesma conclusão de Vossa Excelência, de que realmente essa verba honorária é devida. Porque eu vejo que, no tocante à renúncia feita pelos advogados relativamente às verbas honorárias, não houve essa abrangência, como consta expressamente na cláusula 7ª. Essa renúncia atingiu apenas os honorários relativos às 3 ações listadas no início da transação. E essa última, em que houve a condenação, não foi listada, de modo que eu vou acompanhar o voto de Vossa Excelência e peço juntada do meu voto, que é de acordo pelo desprovimento do apelo. E é assim que eu voto, senhor presidente, acompanhando Vossa Excelência. Pois não. E o desembargador Douglas Amorim, que também pediu vista compartilhada. Senhor presidente, eu tive tempo de analisar com bastante calma esse processo, que, por sinal, é um processo muito extenso. E depois disso, eu fiquei convencido de que o voto do relator está de acordo com tudo que está nos autos, de modo que eu vou acompanhá-lo. Muito bem, muito obrigado. Então, por votação unânime, foi negado provimento ao recurso do banco nos termos do voto do relator, no que foi acompanhado pelo voto do desembargador Douglas, que pede juntado e será juntado o seu voto, e do desembargador Douglas, que também confirma. Muito obrigado, então. Muito obrigado aos advogados que estavam aqui assistindo a sessão. Até a próxima, senhores. Muito bem. Continuando
pedido de preferência, eu estou verificando o 7º processo, que é da minha relatoria. É apelação de número 080-1173-79-2022. O apelante é Maria Irene da Silva e o apelado é o Banco Pan. Está inscrito para manifestar-se, advogado da parte apelada, que é Pedro Henrique Muti de Santana. Está presente, tá? Tá, Pedro Henrique. Muito bem. Neste caso, doutor Pedro, eu estou até aqui também, talvez eu lhe poupe de se manifestar, ou de fazer sustentação, porque eu vou ler a ementa do caso, está vendo, o desembargador Zé Jorge? É aqueles empréstimos consignados na modalidade cartão de crédito consignado, o juiz lá entendendo que não houve nenhum prejuízo à parte, julgou improcedente essa ação, e eu também, nesse caso aqui, estou verificando que essa era a melhor solução para o caso. Por isso eu estou conhecendo e dando parcial provimento apenas para excluir uma multa por litigância de má-fé que o juiz lá entendeu de aplicar. Doutor Gonzaga, o parecer nesse sentido, né? Você também é nesse parcial para excluir tão somente a litigância de má-fé, a condenação. Termo do parecer ministerial. E o desembargador Douglas? Eu acompanho. E o desembargador Zé Jorge? Matéria pacífica na nossa Câmara, eu vou acompanhar o relator. Tudo bem, com votação unânime, foi negado o provimento. O 8º processo, também é pedido de preferência, é a situação parecida, é a apelação de número 81-44-23-84, 2022, o apelante aqui é Miriam dos Santos Gomes, o apelado é o Banco Pan. Também está escrito para manifestar-se a doutora Ana Paula. Bom dia, Aí tem uma excelência. advogada. Eu irei substituí-la. Pronto, tem uma advogada, outra que está, a doutora Thaís, está substituindo a que foi inscrita. A situação é praticamente de empréstimo consignado, eu também vou ler a ementa. Ação declaratória e indenizatória, empréstimo consignado, alegação de não contratação. Aqui nesse caso, a contratação está patente, por isso eu estou entendendo que não tem não tem procedência o pedido, o juiz lá também julgou improcedente a ação e eu estou, neste caso, negando provavelmente esse recurso. Está vendo, doutora? Se a senhora estiver convencida, até lhe poupo de se manifestar. Certo, nesse caso eu dispenso, excelência. Obrigada. E o desembargador Douglas? Eu acompanho. Desembargador Zé Jorge? Também acompanho, senhor presidente. Foi negado provimento a esse recurso da parte. O 9º processo, que também o desembargador está inscrito para manifestar-se aí o doutor Pedro, que já está na sessão, é também aquele caso do cartão. Não, é empréstimo consignado, isso aqui não é cartão, é apelação. Ação declaratória e indenizatória, empréstimo consignado, alegação de não contratação, aplicação da tese firmada em IRDR, perícia nem sequer foi requerida. Então, existe aqui a preclusão, porque nessa fase eles pedem que seja feita uma perícia, mas o prazo já até foi extrapolado para esse pedido. Então, aqui também não está caracterizada nenhum dano na forma que decidiu o juiz e acompanhando, inclusive, o parecer ministerial. O parecer era pelo provimento desse recurso, não era? Excelente. Marcial, só para excluir só para excluir a multa. Litigância de má-fé. E eu estou, nesse ponto também, negando provimento a esse apelo, já que nesse caso aqui nem houve condenação de litigância de má-fé. Por isso é que eu estou negando provimento ao recurso. Esse aqui são aqueles casos, sabe, aqui é quase aquelas ações predatórias. São 35 parcelas de R$18. Tinha lá nessa situação. Então eu estou negando provimento ao recurso, nesse caso aqui também.
De acordo, senhor presidente. E o desembargador Douglas? Concordo. Então, por votação unânime, foi negado provimento ao recurso. Perfeitamente, excelência. Muito obrigado a todos. Bom dia de trabalho. Até a próxima oportunidade. Muito bem, muito obrigado, doutor. Eu ver aqui, agora foi o 8 e o 9, já foram decididos. Voltando, esses eram os processos de pedido de preferência. Vamos dar aqui andamento à pauta normal. O terceiro processo da pauta, da minha relatoria, é um embargo de declaração de número 080-1660-78. O embargante é Maria da Conceição Batista. O embargado é Sul Financeira, Crédito, Financiamento e Investimento. Nesse caso aqui, como é um embargo de declaração, nem tem parecer, e eu estou verificando que não houve nenhuma omissão, nem contradição, por isso eu estou rejeitando os embargos, desembargador Douglas. De acordo. Também de acordo. Então, por votação unânime, foi embargo rejeitado. O quarto processo dessa pauta é uma apelação de número 081-7733-06-2019. O primeiro apelante é Valisson Pereira da Silva. O segundo apelante é Claro S.A. Eles são, respectivamente, os apelados. O parecer, nesse caso, é só pelo conhecimento. E está mantido o parecer, não é, doutor Carlos Avelar? Mantido, está mantido o parecer. Nesse caso aqui, ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito, reparação por danos morais, contrato de telefonia, cobrança indevida, inexistência de contrato. E por isso que eu estou, nesse caso, mantendo a sentença. Porque que houve aqui, quem está apelando é até o consumidor, por qual motivo? Deixa eu ver. Trata-se de apelação. Ah, os dois apelam. Sendo que aqui na peça original o autor alega que foi surpreendido com uma cobrança indevida de R$1.000 e poucos, que seria decorrente de um serviço não contratado. Almeja a declaração da exigência do débito e a condenação do demandado à repetição de indébito e compensação por danos morais. Lá, o juiz julgou parcialmente procedente, formulado diante dos pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito de R$1.000 e poucos e, em consequência, determinar o seu cancelamento. Em razão da sua incumbência, condena cada uma das partes e a parte apelante queria apenas um dano moral que o juiz entendeu que não devia, já que não houve nenhum prejuízo, porque não chegou nem sequer a ser negativado o seu nome. Eu estou de acordo com a sentença, negando provimento a ambos os recursos, para manter a sentença. Desembargador Douglas. Acompanho o relator. Desembargador Zé Jorge. Também acompanho, senhor presidente. Então, foi dessa provida esse recurso também. O quinto processo da pauta é apelação de número 080-6401-21-2023. O apelante é Raimunda Ferreira de Souza. O apelado é o Banco Bradesco. Nesse caso, o parecer é pelo parcial provimento. Mantido o parecer, desembargador? Está mantido. Nesse caso aqui é uma ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado, alegação de não contratação, aplicação de tese firmada em IRDR, a contratação válida, inexistência de dano a ser reconhecido, por isso eu estou negando provimento esse recurso, até porque aqui também não vi nem a condenação em multa. Por isso eu estou negando provimento ao recurso da senhora Raimunda. Desembargador Douglas. Eu acompanho. Desembargador Zé Jorge. De acordo. Também está de acordo. Então, por votação unânime, foi negado provimento ao recurso. O sexto processo
É a apelação de número 080-0188-96-2023. Aqui o apelante primeiro é Antônio Gomes. Segundo apelante, o Banco Bradesco. Eles são, respectivamente, os apelados. Eu estou mantendo essa sentença também, apesar do parecer, nesse caso, é pelo desprovimento de recursos. E eu estou na forma desse parecer, negando provimento a ambos os recursos para manter a decisão do juiz de primeiro grau. E o desembargador Douglas? Eu acompanho. O desembargador Zé Jorge também? Também, senhor presidente. Então, por votação unânime, foi negado provimento a ambos os recursos nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer ministerial. Pronto, esses não tem mais nenhum do desembargador Zé Jorge, nem do desembargador Douglas. Esses eram os processos da quarta pauta de direito privado de hoje. Né? Senhor presidente, antes de encerrar a sessão, eu queria a palavra. Posso? Palavra do Douglas Amorim. Exatamente. Meus amigos, desembargador Gonzaga, desembargador José Jorge, senhor procurador, secretária, senhora secretária, senhores servidores. Como vocês sabem, eu estarei me aposentando nos próximos dias e eu quero aproveitar esta é a minha última sessão para agradecer pela acolhida que recebi de vocês e para expressar a grande satisfação que tive de participar desta sexta Câmara Civil pelos últimos 2 anos. Me sinto um privilegiado de poder ter exercido a função judicante junto a vocês e espero manter por muitos anos os laços de amizade que construí aqui. Muito obrigado. Interessante. Senhor presidente, eu também gostaria de manifestar. Eu acho que o desembargador Douglas, não sei, mas ele falou primeiro, nós fomos pegos de surpresa, né, com essa aposentadoria precoce, podia ter aguardado um pouco mais, mas cada um sabe, né, o que tem que fazer da sua vida. Eu acho que Vossa Excelência do meu concurso, lembro muito bem quando nós iniciamos na magistratura em 1987, né, não sei se... Nosso concurso teve um pessoal de 86 ou outros de 87. Eu sou de 87, de março. Aí fui para São Luís Gonzaga. Eu não lembro ainda, porque já faz um pouquinho de tempo, né, mais de 30 anos, qual a comarca, a sua primeira comarca. Mas lembro muito bem do seu início da magistratura e devo dizer que me sinto muito honrado de você ter participado aqui da nossa Câmara, justamente com o desembargador Luiz Gonzaga. E seja feliz, desembargador Douglas. Aproveite, né, a merecida aposentadoria, depois de muitos anos de labuta, né, e vá aproveitar os ossos do ofício, né? Ou seja, você agora está liberto dessa carga muito pesada que nós magistrados recebemos, não só como julgadores, como também em todos os ângulos que se vê o magistrado, nós somos muito até vigiados pela sociedade. Então você agora está mais à vontade, continua desembargador, que nós conservamos o título, mas você, sem esses encargos tão pesados da nossa profissão. Então, quero que você saiba que tem aqui um amigo,
de tantos anos de que a gente convivência, a gente nunca se desentendeu, sempre fomos bem próximos, e desejo tudo de bom a Vossa Excelência e seus familiares. Aproveite, desembargador Douglas, que essa é uma coisa para poucos, né? Chegar à aposentadoria, completar seus 75 anos de atividade, não é para todo mundo. E coroado, né? Vossa Excelência foi de ter alcançado a desembargatória e convivido comigo, mas o desembargador Luiz Gonzaga, salvo engano, foi sua única Câmara mesmo aqui no tribunal, né? Então aproveite e seja feliz. Doutor Gonzaga, Não. antes de Vossa Excelência, Agradeço. doutor Gonzaga, Muito obrigado, agradeço a todos. encerrar Doutor Avelar, com a palavra. perfeitamente. Eu queria cumprimentar o desembargador Douglas e dizer da minha também satisfação, ainda que virtualmente, nesses 2 anos, ter participado, contemplar a sua participação nesta sexta Câmara. Mas eu me recordo do desembargador Douglas, quando ele era juiz, talvez tenha sido a primeira comarca, lá em Tutóia, foi juiz em Tutóia. E também conheci o desembargador Zé Jorge, como delegado e depois como juiz na primeira comarca, em São Luís Gonzaga. Eu era advogado militante. Então, para mim, realmente foi um prazer muito grande tê-lo, ter participado desse tempo aqui como membro do Ministério Público, oficiando perante essa sexta Câmara, hoje quarta. E dizer a Vossa Excelência que aproveite, né? A judicatura é uma missão, assim como o Ministério Público é uma missão, não é apenas um emprego, né? É uma missão, é quase, posso dizer, um sacerdócio, né? Porque vocês, como julgadores, tratam exatamente, né, em dizer o direito da melhor forma, fazendo justiça. Então, cumpriu uma missão, e uma missão encerrou um ciclo, inicia-se um outro agora, dos 75 para frente, não sei o que Vossa Excelência pretende, mas aproveite a colher o fruto da sua semeadura. É assim que eu lhe cumprimento e desejo que o nosso bom Deus, né, lhe abençoe na sua trajetória. Muito obrigado. Pois não. Desembargador Douglas, o senhor aniversaria mesmo em que dia do mês de dezembro? 5? 10, Não. 10 de dezembro é o meu aniversário. Tá 5 certo. no lixo. Tá. Desembargador Douglas, eu fiquei surpreso ao ver que tinha uma portaria do presidente do tribunal, do desembargador Paulo Veto, deferindo o seu pedido de aposentadoria a partir de amanhã, dia 17/12. E eu fiquei surpreso, porque eu digo, rapaz, o homem que só completa o tempo no dia 10, ele antecipou em mais de 20 dias aí a aposentadoria. Mas tudo bem. É isso mesmo, o desembargador Douglas, como todo mundo já disse, é um magistrado de 36 anos de magistratura. Nós convivemos juntos aqui em São Luís, nas varas cíveis, eu da 8ª vara cível e ele da 3ª vara cível, não é isso, desembargador Douglas? Durante muitos anos nós fomos ali vizinhos de porta, né? Exatamente. Eu passei a admirá-lo não só por sermos companheiros ali de labuta, como também pelo seu desempenho funcional dos mais justos e dedicados que eu já vi aqui na magistratura. Tanto é que nós chegamos até a comemorar alguns dias indo à sua casa. Parece que eu já fui alguns aniversários lá no seu sítio ali no Araçagi. Sim, Certo? sim, correto. Pois é, fiquei também muito... Por aí, em algum lugar a gente chega. Fiquei satisfeito de ter participado, inclusive, das comemorações pela aprovação do seu filho Daniel como juiz de direito lá no estado de Roraima. Ele já está até para ser desembargador pelo pouco tempo. Rapaz novo, competente, mas como lá em Roraima são poucos os desembargadores, o tribunal é pequeno, ele já está para ser desembargador, como eu vejo falar. Certo? Então é um grande prazer tê-lo aqui com a gente e vou querer comemorar com o senhor seu aniversário aí pelo dia 10 ou ali por perto, lá no seu sítio, muito bom ali no Araçagi. Né? Se convidar, todos iremos, desembargador Gonzaga. Pois é, vamos lá.
Fique à vontade, a casa é nossa. Tá certo. Eu quero só saber o dia da comemoração mesmo, se é dia 10 ou ali por perto do dia 10, tá? Para a gente estar. Vamos marcar direitinho. Eu quero depois que eu voltar de Tutóia. A gente marca. Ah, você vai primeiro em Tutóia, na sua primeira comarca. Exatamente. Vou resolver uns probleminha por lá. Tá, então o senhor depois do dia que eu quero estar presente ali no sítio, né? E sobre a sua competência, todos já sabemos como é. Parabéns pelo grande tempo, 36 anos de magistratura, né? E vamos continuar comemorando a vida, a vitória, tá certo? Aquele Ok. abraço, até mais. Parabéns. Obrigado. Então, esses eram os assuntos de hoje. Eu estou dando por encerrada esta, que é a 19ª sessão do ano de 2023 da 4ª Câmara de Direito Privado. E a todos um forte abraço e até a próxima sessão.